Olá pessoal, estamos neste momento na região central de Porto Alegre, no prédio histórico da Prefeitura, o Museu do Paço, para acompanhar uma exposição que desembarcou recentemente por aqui. Os Outros, que justamente traz esse trabalho, o retrato, que sempre foi uma forma de poder, escolher quem de fato merece ser visto nas obras pintadas. Quem vai contextualizar um pouquinho melhor é o próprio artista, pintor, desenhista, formado em comunicação e publicidade. Vai contar um pouquinho melhor para nós, é o Gustavo. Obrigado pela possibilidade de conversar contigo. A gente quer entender um pouquinho melhor sobre o que foi retratado por aqui e a complexidade desses quadros, porque são figuras vivas. Isso é interessante, pessoas que têm uma peculiaridade e de certa forma tu conhece. Então a ideia, né, nessa exposição, esses trabalhos, era justamente representar essas pessoas que historicamente não foram representadas na história da arte, assim, né? Então eu tive uma educação em pintura e em desenho que foi bastante tradicional, né? Então aprendi a pintar como se pintava séculos atrás. E dentro desse contexto, olhando a história da arte, a gente sempre vê que eram figuras ou de poder religioso, econômico, né, militar, que acabavam sendo prestigiadas com um retrato, assim, né? Que é uma forma de expandir esse poder, assim, né? E eu quis inverter um pouco essa lógica e pintar justamente pessoas que, ao longo da história da arte, não foram representadas, né? Porque essas obras, ela tem uma peculiaridade. Todas essas pessoas que foram retratadas a partir de imagens tiveram um vínculo, entre aspas, contigo. Tu conheceu de alguma forma. Como é que funciona isso? A gente até brincou nos bastidores. Quanto tempo tu não demorou para trazer esses clássicos contemporâneos, mas também obras realistas? Acho que isso chama muito a atenção do público no primeiro momento que eles chegam por aqui. Então, essas pessoas, essas pinturas, né, elas foram feitas ao longo dos últimos 2, 3 anos e são todas pessoas que eu conheci, né, às vezes amigos de amigo, pessoas que eu conhecia na rua, até pela internet, e eram pessoas que por algum motivo acabavam me chamando a atenção, né, principalmente pela aparência, assim, né, mas por quem elas são, e eu sempre tive esse interesse de pintar pessoas que fogem do comum, assim, que foi retratado ao longo da história da arte, né. Perfeito. Vou mostrar então, pedir mais uma vez para o nosso repórter mostrar essas pessoas aqui e cada uma com uma peculiaridade diferente, né? A gente vê que é um rosto um pouco diferente, trazendo essa pluralidade, diversidade, o que chama atenção, inclusive, no texto que foi descrito por aqui, quando a pessoa chega aqui, quem é digno de fato de ser pintado? E tu me disse que tem uma história, né? Que tu estudou na França e lá existia, de fato, existe até hoje, infelizmente, né, essa cultura de pintar generais, reis, rainhas, príncipes, princesas, figuras públicas e outras pessoas, entre aspas, deixadas de lado. Como tu falou, eu estudei, a minha formação, a parte principal foi na França, lá onde eu estudei desenho e pintura. E a gente visitava os museus, né, os principais museus de lá para fazer passeios e tal. E eu via muito isso nas paredes, assim, né? Quem eram as pessoas que ao longo da história da arte haviam sido retratadas, né? E eram sempre, invariavelmente, figuras de poder, assim, né? E as pessoas comuns eram relegadas a umas pinturas de gênero, assim, né? Então, esse prestígio que o retrato tem acabava ficando para as pessoas que tinham poder econômico, né, militar, enfim. E eu quis inverter um pouco essa ideia e pintar pessoas que tradicionalmente não são representadas, né? É interessante também que uma das pinturas é um teu autorretrato. O que tu quis trazer com o teu autorretrato? A gente vê que é um espelho, posso estar enganado, mas é um espelho e uma caveira ao lado. Vamos pedir mais uma vez para ele mostrar aqui esse cenário. O que tu quis trazer com o teu autorretrato, né? É complicado, né? Sempre falar. Eu acho que o artista, de forma geral, principalmente quem faz pinturas, ele deixa entreaberto. Eu, como espectador, eu, como público, eu chego, analiso com os meus olhos, com o meu pensar e sou taxativo no pensamento. Mas o artista, ele já deixa entreaberto para diferentes possibilidades, algumas que nem ele estava pensando, né? Eu acho que é interessante falar sobre isso. É aquela coisa, né? Se eu quisesse escrever, eu tinha escrito, né? Mas eu quis pintar, então eu pintei. Essa pintura específica, ela aconteceu, eu tive um acidente ano passado, que um galho acertou meu rosto, assim, do nada, foi totalmente aleatório. E levantou essas questões assim, da fragilidade da vida e tudo mais, né? Então, eu abri um corte no rosto,
levei 6 pontos. E eu quis retratar esse momento, assim. E a ideia de me incluir na exposição é isso, assim, né? Que os outros somos todos nós, né? A gente é o outro de alguém. Então eu achei importante que minha figura tivesse presente entre essas outras pessoas também para ver que a gente não é tão diferente assim, né? Perfeito. Outra questão, tu me falou que tu é professor, né? E que fica um pouco mais complicado para se dedicar com um tempo maior para essas obras. E essas duas aqui, que o nosso repórter mais uma vez vai mostrar, as duas da ponta foram as que mais demoraram, né, para ficar prontas. Essa, acredito que pela complexidade. E a outra, não sei se por esse motivo, mas enfim. Assim, cada pintura apresenta seus desafios. E essas duas composições são um pouco mais complexas pelos elementos, até pelo tamanho, assim, eu sou acostumado a pintar um pouco menor. Então, assim, como tu falou, eu dou aula, mas eu consigo separar 2 dias da semana para só pintar, né? Então, eu consigo ficar no estúdio o dia inteiro pintando. Então, para mim, esse é o maior luxo, né? Às vezes as pessoas se preocupam mais com o dinheiro, mas para mim é o tempo, né? Então, eu ter tempo de fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, sem precisar dar satisfação para ninguém, é o principal para mim, assim. Então, eu tenho me dou esse presente, assim, que é ficar mexendo numa pintura ao longo, às vezes, de 2, 3 anos, assim, né? E às vezes ela que diz quando está pronta, assim, né? Ela encerra e eu não tenho mais o que dizer, daí tá pronto para botar na parede, assim. A própria pintura que diz, né, que vai fazendo o desenho. Acredito que... Qual é o material que tu utiliza, assim, né? Até porque a gente vê que algumas têm algumas cores um pouco diferentes das outras, uma em preta e branca, a outra tu utiliza umas cores mais vivas, outras mais mortas. Tudo é muito pensado, né, para trazer essa caracterização aqui para o Paço Municipal. Sim. Em termos de material, as pinturas, né, o que vocês estão vendo que é colorido, é tinta a óleo, né? Então justamente eu gosto dessa junção da tradição, assim, né, da pintura a óleo, que né, tem 500 anos, né, 5 séculos. E os desenhos são grafite ou carvão também, que é bem tradicional, assim. E cada pessoa, assim, cada composição que eu faço é pensada desde o início já nisso, assim, né? Qual o fundo que funciona melhor com determinada tom de pele, qual roupa que a pessoa vai usar, né? Então, o material, ele fica a serviço da pessoa, assim, basicamente, né? Perfeito. Eu te agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Gustavo Schosser. Vamos terminar com essa obra aqui, que inclusive tem o portfólio principal, traz essa imagem, e eu, particularmente, me chamou muita atenção, porque todos os lados que eu estou caminhando, ela está me olhando. Até uma brincadeira com a Mona Lisa, né? As pessoas que chegam por aqui e fazem essa percepção. A Mônica, todos são muito realistas, obras clássicas, né? E é isso. Convite especial para todo o público, seja de Porto Alegre ou de outras regiões, acompanhar o retrato, que sempre foi uma forma de poder escolher quem merece ser visto, quem ocupa o centro da imagem, quem entra para a história. O trabalho de pluralidade, de diversidade, mas principalmente, repetindo, um trabalho humano. Volto com vocês no estúdio.